todas. Olha, eu queria fazer o seguinte: a cidade do Rio de Janeiro, inclusive aprovada na Câmara Municipal, existe uma coisa que chama-se plano diretor. Esse plano diretor é exatamente um instrumento que o Executivo tem nas suas mãos para a promoção do desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro de forma ordenada e criteriosa. Neste plano diretor tem lá toda uma parte que se refere a ser feito de imediato um plano diretor de transporte para a cidade do Rio de Janeiro. Porque você não pode de forma alguma falar em desenvolvimento desta cidade e você ter planos de crescimento desta cidade se você não tem exatamente um plano diretor de transportes. Quer dizer, onde você vai garantir exatamente a mobilidade urbana, que é essencial e fundamental para que exista realmente a vida na cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso que está sendo colocado aqui essa perplexidade de todos, exatamente com a ausência do prefeito. Porque a política de uso e ocupação do solo é exatamente uma atribuição do município do Rio de Janeiro. Isso daí tem que passar, inclusive, pela Câmara, que é o Legislativo Municipal do Rio de Janeiro. E não está acontecendo. Isso daí é uma coisa. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que eu sempre falo, eu estou falando o seguinte, infelizmente a sociedade carioca, ela está hipnotizada. Usaram palavras mágicas para essa hipnose coletiva, que é exatamente Copa 2014 e Olimpíada 2016. Então tudo que acontece hoje na cidade se justifica como uma exigência de um caderno de encargos, onde arrebenta inclusive a soberania nossa como país. Isso daí tem que parar. Eu não sei se vocês leram, provavelmente deverão ter lido, e aí vem uma preocupação minha muito grande, no jornal O Globo de ontem ou antes de ontem, uma pessoa escreveu um artigo dizendo que nós temos que ser tolerantes com a prepotência e a arrogância de quem está chegando aqui, que é o pessoal da FIFA, para fazer o que quiser e entender. E eu tenho a impressão que não é assim que a banda toca. A sociedade tem que estar alerta, a sociedade tem que se mobilizar de forma organizada, porque senão, daqui a pouco, muita gente, quando acordar, acordou numa hora errada, porque não tem mais nada a fazer. Para vocês terem noção, só concluindo, a segunda audiência pública, onde inclusive teve presente lá técnicos, especialistas, a representação do Clube de Engenharia, que há muito tempo tem se debruçado em cima deste projeto para uma análise e quer um encontro e não está conseguindo esse encontro com as autoridades. E na audiência pública, na segunda, foram apresentados inclusive um relatório do Ministério Público, apresentado pelo promotor Carlos Frederico Saturnino. A conclusão no final do relatório, porque o Ministério Público o que é? Você provoca o Ministério Público, ele monta uma comissão, um grupo, como tem lá o tal do GAT, é um grupo de especialistas, então exatamente para fazer análise. Esse pessoal debruçou-se em cima do projeto, fez análise das alternativas e na apresentação lá, o Ministério Público desmontou tudo aquilo que estava sendo dito e justificado de forma incorreta, de forma falsa, exatamente, desmontou. Inclusive, terminou a intervenção do promotor do Ministério Público dizendo: esse relatório é imprestável. Então o que acontece? Todas as representações das associações de moradores lá falaram. E todas elas, inclusive, um pessoal preparado. Quer dizer, ninguém foi lá para fazer discurso só contra, não. Foi lá para mostrar, como eu sempre falo, a cobra, matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então lá, seu cidadão levou, aqui ele está até aqui, o pendrive, passou lá ele mostrando tudo aquilo que realmente estava em desacordo com o que estava sendo dito. Então o que acontece é o seguinte: depois aí o secretário Hatfield simplesmente diz o seguinte: não, mas o governador entende que esse projeto é o projeto, no entendimento dele, melhor para a sociedade, então é esse que vai ser executado. Nós não estamos ainda no estado de exceção, apesar de estar indo muito nessa direção. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então a população tem que ser ouvida e o que ouvir da população tem que ser considerada, porque aquilo que está se fazendo nesta cidade vai mexer diretamente com a vida de quem vive nessa cidade.
Então nós temos que acabar com isso. E vamos arrebentar exatamente com esse início de processo de aceitar prepotência e de aceitar arrogância, como se todos aqui fossem donos desse negócio. E não é assim que é a banda toca. Portanto, nós estamos com vocês, estamos com as associações de moradores e estamos juntos com o movimento, porque entendemos que a sociedade é que deve comandar o espetáculo. Um abraço para todos vocês. Bem, obrigado, vereador Lemar Coelho, sempre participando, apoiando o movimento. O vereador lembrou muito